Bom dia a você que me acompanha, nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, rádio, TV, internet. Uma alegria muito grande estarmos juntos nessa quinta-feira de adoração e um dia muito especial para nós, mas é um dia muito especial para a Canção Nova. A Canção Nova está promovendo no dia de hoje uma quinta-feira de adoração especial. Hoje é dia dos namorados e nós iremos abordar um pouco por que a Canção Nova também vai propiciar para você uma quinta-feira de adoração abordando esse tema. Eu me chamo Lucas, como foi falado, sou missionário da comunidade Canção Nova há 9 anos e não estou sozinho, né, amor? Bom dia, família Canção Nova. Bom dia você também que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Eu me chamo Bruna Marta, sou missionária da Canção Nova e namorada do Lucas Reis. E estamos hoje aqui justamente para partilharmos, né, a nossa vida de namorados, mas também a nossa vida em Deus, no Carisma Canção Nova. E é uma alegria muito grande nós estarmos aqui juntos, porque hoje também é um dia especial para a Canção Nova. Todo dia 12 nós fazemos memória do nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib, que está lá no céu intercedendo por cada um de nós. O Padre Jonas que acreditou em cada coisa que existe aqui nessa chácara. Padre Jonas que ouviu de Deus esse chamado a iniciar uma comunidade. E por causa do sim do nosso fundador, hoje estamos nós aqui. Ele chegou em 2016, eu 2017. Estamos aqui hoje juntos para testemunhar a vontade de Deus na nossa vida. É interessante perceber, porque, e aqui a gente quer começar a iniciar essa pregação, dizendo da importância de que o Padre Jonas, em continuidade com a igreja acredita na santidade universal. A igreja acredita que você, que está me ouvindo agora em casa, você que está aqui no rincão do meu Senhor, você pode ser santo. Você tem todas as capacidades possíveis de ser santo. E aqui a gente precisa fazer uma breve introdução, que talvez durante muito tempo a igreja sempre acreditou na santidade universal. O Concílio Vaticano II vem atestar essa fé que já é da igreja. A igreja sempre acreditou nisso, mas durante um período na igreja, sempre pensou, e por um tempo acreditava, que talvez as freiras religiosas, que existe realmente uma graça muito específica para elas, os sacerdotes, que existe uma graça muito específica, uma vocação muito específica, são chamados à santidade. E talvez você que está me ouvindo agora, você que tem um marido, tem esposa, tem seus filhos, ou você que aspira o sacramento do matrimônio, talvez, às vezes, fica na nossa mente de que o sacramento do matrimônio, ele é um sacramento de segunda categoria. Um sacramento que possa até ser santo, mas nem tão santo como um padre pode ser, ou nem tão santo como uma freira, uma religiosa pode ser. E a igreja sempre acreditou nisso, e o Padre Jonas Abib sempre acreditou na santidade no dia a dia, acreditou na santidade de um casal, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Tanto isso que o Padre Jonas sempre falou que a Canção Nova não seria formada, e Deus foi convencendo o coração do padre, que a Canção Nova não seria formada apenas por sacerdotes, que é um dom magnífico, não seria formado simplesmente por celibatários, que é um dom magnífico, mas o Padre Jonas acreditou e disse que a Canção Nova também seria formado por famílias famílias novas, células novas para uma nova santidade. E aqui eu quero, já no início dessa pregação, dar um testemunho para vocês de um papa da igreja chamado São Pio X. São Pio X, ele foi um bispo lá da Itália, depois ele se tornou papa. Papa Pio X, ele trouxe um detalhe muito importante para a igreja, que antes as comunhões, para fazer a primeira comunhão, não era qualquer pessoa que fazia a primeira comunhão, tinha que ter um tempo a mais de caminhada, de idade, para fazer a primeira comunhão. O Papa Pio X foi o Papa da igreja que abriu a necessidade e a possibilidade das crianças, a partir do uso da razão, por volta dos 7 anos de idade, a poder comungar. E esse Papa, uma vez, ele entrou para o seminário, o Papa Pio X, né? Depois ele foi ordenado padre, foi ordenado bispo. E para quem não sabe, o bispo da Igreja Católica, ele usa o anel episcopal. Assim que ele foi ordenado bispo e recebeu o anel episcopal, aí ele foi cumprimentar a mãe dele, que estava toda feliz, porque ele tinha sido sagrado bispo da Igreja Católica. E quando ela ia beijar o anel episcopal dele,
ele falou assim: não, mãe, antes da senhora beijar meu anel episcopal, eu preciso beijar a sua aliança. Aí ele vai e beija a aliança da mãe, ele vai e beija a aliança do pai dele. Por que isso? E ele deu a resposta. Ele falou assim: sabe por que, mãe, eu estou beijando a sua aliança? Sabe por que, pai, eu estou beijando a sua aliança? Porque se hoje eu só posso usar esse anel episcopal, é porque a senhora, mãe, é porque o Senhor, pai, foi fiel a essa aliança do matrimônio. Porque se vocês não fossem fiéis à aliança do matrimônio, eu hoje não teria usado o anel episcopal. Dizendo isso, que os estados de vida na igreja não se contradizem de maneira alguma. Ao contrário, eles se complementam. E é uma graça. Aqui na Canção Nova nós podemos viver essa experiência de complementariedade, né? A Canção Nova, ela comporta todos os estados de vida. Solteiros, celibatários, temos aqui a Patrícia, que é celibatária, casais, o Gustavo e a Maria, recém-casados, e os sacerdotes. Então, a Canção Nova foi sonhada por Deus para ser igreja. Nós somos uma resposta para o mundo, sendo igreja. E nessa complementariedade, nós também vivemos todos os estados de vida em união. Cada um no seu canto, cada um na sua casa, cada um com o seu modo particular, mas unidos, assumindo a nossa missão de comunicar Jesus. É interessante nós percebermos por quê. Por que a Canção Nova está promovendo, no Dia dos Namorados, um encontro para vocês, que nos acompanham pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, sobre o namoro? Porque tudo na vida existe uma preparação. Se nós pensarmos bem aqui nos outros estados de vida, uma pessoa que se deseja consagrar a vida religiosa, ela precisa entrar no noviciado, ela precisa fazer partes da sua etapa para se tornar uma freira. Um jovem que deseja e aspira o sacerdócio, ele entra no seminário, ele estuda e vive esse processo para abraçar o sacramento da ordem, que é o sacerdócio. E não diferente, meus irmãos, também você que tem o chamado ao matrimônio, também vive esse processo de expectativa, mas também esse processo formativo, que é o namoro, que é o noivado. E nós precisamos colocar isso de maneira muito clara, porque não somente a vida religiosa é um sacramento sobrenatural. Pelo contrário, né, é um chamado sobrenatural. Não somente o sacramento da ordem é um sacramento sobrenatural, porque Jesus Cristo elevou o sacramento da ordem de maneira natural. Porque antes de Jesus, as pessoas, um homem se juntava com uma mulher. Então, isso acontecia na ordem natural. Talvez você possa pensar assim: mas eu me casei, será que tem alguma coisa sobrenatural no meu matrimônio? Eu afirmo para você que sim. Porque se a igreja colocou o matrimônio como um dos 7 sacramentos, existe aí algo sobrenatural no matrimônio. E se existe algo sobrenatural no matrimônio, ele também precisa ser bem preparado. Então, da mesma maneira que alguém se prepara para ser freira, do mesmo modo que alguém se prepara para abraçar o sacerdócio, o sacramento do matrimônio, você que é casado, você que é casada, existe uma missão específica de fecundidade. Fecundidade biológica, através dos filhos? Sim, com certeza. Mas também uma fecundidade espiritual. Como eu disse, o testemunho, aquele Papa só pôde beijar e ter essa aliança, ter de fato esse anel episcopal, porque primeiro, os seus pais foram fiéis no ordinário. E o grande risco que nós corremos de vida de igreja é querer comparar um estado de vida com outro. Se Deus te chamou ao matrimônio, se nesse tempo propício de matrimônio, Deus te chamou a esse dom, a esse sacramento, Deus vai te favorecer graças necessárias para corresponder a essa vocação. Deus não é um Deus mentiroso. Deus não mente, pelo contrário. Se Ele te chamou a esse estado de vida, Ele vai te dar graças para corresponder e, principalmente, vai te dar graças para você se santificar nele. É engraçado pensar, porque muitas pessoas acham assim: você é da Canção Nova, vocês são da Canção Nova. Mas pode namorar? Quem é missionário da Canção Nova pode namorar? Como é que é? Como é que é isso aí? Pode, né, Adriana? Pode namorar, sim. Então, nesse caminho formativo, nós na comunidade temos um casal que nos acompanha, né? Nós vamos fazendo todo o nosso discernimento. Existe um casal que nos acompanha, mas o mais bonito disso é saber que o Padre Jonas, ele pagou um preço para que as famílias
existissem dentro do Carisma Canção Nova. Porque muitas pessoas não... vai ser missionário, como é que é assim? Vai ser família missionária, como é que é? Isso não dá certo, né? Mas deu certo, o Padre Jonas pagou esse preço para que muitos consagrados, nós que somos leigos consagrados, né, estivéssemos aqui na Canção Nova, experimentássemos essa graça de dar a nossa vida inteira para Deus com alguém do nosso lado. Hoje nós estamos no tempo do namoro, esse tempo de discernimento, esse tempo rico de santificação, né, de conhecimento. O Lucas é fluminense, porque na minha cabeça Rio de Janeiro é tudo carioca. O Lucas é do interior do Rio, então ele é fluminense. Eu sou nordestina, eu tenho uma cultura, eu tenho um jeito de ser, eu tenho uma criação, o Lucas tem. E no namoro é esse tempo de conhecimento, né, em que nós estamos nos conhecendo, nos estreitando para futuramente assumirmos o matrimônio. E é uma graça muito grande. E é muito importante você que já abraçou o sacramento do matrimônio, você que deseja aspirar esse sacramento do matrimônio, o namoro ele existe justamente para isso, para ser essa preparação. E nós precisamos entender e compreender, eu me lembro quando entrei na Canção Nova, em 2016, e nós entramos, seja para um relacionamento, nós entramos para uma comunidade, nós entramos para um trabalho, você que trabalha, nós entramos com essa bagagem que nós carregamos. Então eu, Lucas, carrego uma bagagem cultural, eu carrego uma bagagem familiar, você também carrega essa bagagem. Quando você que já é casado, você que já casou, quando você começou a casar, você traz uma bagagem de educação. Então é muito importante a gente viver esse processo de compreender quem eu sou, de compreender a bagagem que eu trago, para não despejar no outro aquilo que nem eu tenho compreensão de mim mesmo. Então, e muitas vezes aconteceu, por a gente perder esse sentido sobrenatural que possui o matrimônio, nós não nos prepararmos bem para ele. E qual é a consequência disso? Famílias que são destruídas, famílias que não têm um mínimo de alicerce, famílias que não são preparadas, por quê? Porque não foram preparadas desde o namoro, porque não foram preparadas desde o noivado. Exige essa preparação. Eu volto a fazer o paralelo. A diferença de uma menina que vai entrar para ser religiosa não é só o fato dela colocar um véu na cabeça e virou freira. Não, não. Um jovem que aspira o sacerdócio não é só um menino que estuda filosofia e teologia, colocou uma batina e agora é padre. Do mesmo modo, não é apenas um rapaz e uma moça que agora conseguiram uma casa, conseguiram uma vida estável, minimamente falando, e agora colocou aliança no dedo do outro, e agora podem ter relação sexual e viver. Não, existe de fato também uma preparação sobrenatural, porque o que nós aspiramos não é algo simplesmente natural, existe um caráter sobrenatural no matrimônio. E talvez você que já é casado e casada, possa pensar assim, vixe Maria, mas agora que eu já casei, não tive toda essa preparação, estou olhando para minha esposa, eu olho para o meu marido, e falo assim, a gente poderia ter se preparado melhor. Eu te digo que diz a palavra de Deus, que um dia pode ser como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Você que está nos ouvindo já aspirou, ou melhor, já concretizou o sacramento do matrimônio, existe possibilidade de revitalizar o sacramento do matrimônio. Existe possibilidade de revitalizar não o sacramento em si, mas aqueles que abraçaram o sacramento. E hoje nós vamos falar, né, o nosso tema da pregação é tudo é providência, a beleza da espera. Mas a gente pode parar e pensar, o que é providência? Né? O que é a providência divina? Como que ela se manifesta? E nós podemos dizer na nossa própria vida, na nossa própria história, de que realmente, né, tudo é providência. A providência divina é quem nos conduz. A providência divina é essa mão amorosa de Deus que conduz a nossa vida. Mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente não compreenda, muitas vezes mesmo que a gente não aceite, mas é a mão amorosa de Deus quem nos conduz. E o que é a providência de Deus, o que é a providência divina, segundo o Catecismo da Igreja Católica? O que é a providência de Deus, segundo o entendimento da Igreja? É a mão invisível de Deus que conduz todas as coisas. É essa mão invisível que conduziu, você querido que está me ouvindo aqui agora, essa mulher que está do seu lado, que você casou, é a providência que conduziu a sua vida com o seu marido. E aqui a gente precisa deixar claro que providência divina não significa determinismo.
E isso também dentro dos estados de vida. Veja, a providência divina foi conduzindo para que a Bruna e eu nos conhecêssemos, para que a Bruna e eu fizéssemos parte da mesma comunidade Canção Nova. Imagina se não fosse a Canção Nova. Seria nós. Eu, do interior do Rio de Janeiro, jamais pensaria na possibilidade de namorar a Bruna, que é do Nordeste, que é de Aracaju. Não aconteceria isso. Mas veja, a providência divina não determina que ela me escolha ou que eu escolha ela. A providência divina apenas nos uniu, nos possibilitou. Por que é importante nós entendermos que não existe esse determinismo? Porque depois a gente pode abraçar o matrimônio, você escolhe a pessoa, você toma uma decisão na sua vida e pode pensar assim: mas foi Deus que me deu esse fulano. Mas foi Deus que me deu essa fulana. Olha só, providência, olha só o que me destes. Como se fosse uma culpa de Deus. Como se fosse uma culpa de Deus. Deus errou em me dar ele. E não, sou eu que escolho. Então não existe uma pessoa certa que Deus preparou desde toda a eternidade para eu casar. Não, Deus me faz livre, faz a Bruna livre, nós somos livres. E na nossa liberdade, sob a graça de Deus, vivendo os mandamentos dele, eu opto por ela e ela opta por mim. Hoje a gente vive esse tempo de namoro, então a gente vive um tempo de discernimento para ver se essa opção, se essa escolha, tanto minha por ela, quanto dela por mim, será concretizada através do sacramento do matrimônio. Então não existe esse determinismo. Pensa aqui, amor, coloca a sua mão. Isso aqui, isso, assim, isso. A mão da Bruna está aqui, a minha está aqui. Não é um determinismo que faz a minha mão se juntar com a dela. Pelo contrário, sou eu que escolho, a mão dela está aqui, a minha está aqui. Pela minha liberdade, eu me uno e escolho ela. E ela me escolhe. Deus não vai interferir se um dia eu quiser deixar a minha mão ou ela quiser deixar a mão dela. Deus não vai se intrometer nisso, porque Ele nos faz livres. Eu a escolho e ela me escolhe. E Deus vai, sabe o que Ele faz? Está debaixo da minha graça? Está debaixo da minha bênção? Eu vou te abençoar, Lucas. Eu vou te abençoar, Bruna, para que vocês sejam um. Em mim, um e uma só carne. E é escolher com tudo aquilo que a pessoa comporta. Não é escolher apenas, o Lucas é o pregador. Gente, ele é o pregador, tá? Ela é cantora. Eu canto, não sei para quem já... Eu canto, ele prega. Então, nós dois juntos, vamos juntos, né? Então, assim, é escolher com tudo aquilo que a pessoa é. Não é só escolher, o Lucas, lindo, maravilhoso, pregador. Meu amor. Você é maravilhosa, cantora. Não é escolher isso, porque sabe falar bem, comunica bem, é fraterno, é trabalhador, é um homem forte. Não é isso, não é escolher. Mas escolher também com aquilo que não me agrada tanto. Porque aí está a via de Deus, para a nossa santificação. A finalidade de nós namorarmos, no Carisma Canção Nova, para a igreja, é para que sejamos santos. Para que sejamos um casal que vive a santidade. E aí eu vou ignorar o jeito do Lucas, o Lucas vai ignorar o meu jeito, as minhas qualidades, os meus defeitos. Não, é com tudo aquilo que ele é, com tudo aquilo que ele traz. E por isso que está esse caminho de santificação. Porque eu vou buscando melhorar. A gente sempre fala, a gente está buscando melhorar. Vamos de novo, a gente está buscando melhorar. Porque é esse caminho de ascese, é esse caminho de santificação. Porque se não for para isso, não vale a pena a gente estar junto. Não vale a pena você estar junto dessa pessoa. Nem da pessoa que você talvez não namore, não seja casado, esteja à espera, né? Nossa, fulano é assim, quando você vai conhecer, nossa, não quero mais. Mas se é de Deus, Deus também nos dá a graça de suportar. A palavra de Deus diz, suportai-vos uns aos outros. Ser suporte para o outro, para que ele também cresça. Eu olho para mim, quanto que o Lucas me ajudou a crescer, como mulher, como consagrada. Louvo a Deus por isso também, quanto eu contribuí para que ele crescesse. E essa finalidade, juntos para crescermos em Deus e sermos santos. Santos agora nesse tempo que nós estamos no namoro. E para futuramente, santos no nosso matrimônio.
É importante eu dizer isso, e eu estou trabalhando com associação. Então, eu estou sempre fazendo, não uma comparação, mas uma associação mediante os outros estados de vida. Pensa aqui comigo agora, você que nos acompanha. O que você acha de uma freira, por exemplo, uma pessoa que aspira à vida religiosa, uma freira que não reza? Seria, no mínimo, seria algo muito desassociado da realidade, não é verdade? Concordam comigo? Uma freira que não reza. Pense agora, um padre que não reza, um padre que não estuda. Seria um pouco desassociado da realidade. Agora, pensa aqui comigo. O que iria desassociar mediante o sacramento do matrimônio? Um homem e uma mulher que um escolhe o outro, se escolhem mutuamente. O que iria desassociar da realidade? Talvez quando ambos não são abertos à vida, quando ambos não se amam. Então, repito o que eu disse, esse tempo de preparação, ele é muito importante, porque não basta apenas eu querer amar a Bruna, ou ela querer me amar. Não basta apenas você querer amar seu marido, ou você querer amar a sua esposa. É necessário uma preparação. Então, como que de maneira concreta, Lucas, você pode me perguntar, eu me preparo? Investindo em si. Às vezes eu vejo muitas pessoas que não namoram, desejam, né? A gente fala assim, cadê a minha Maria? Cadê o meu José? Então, a melhor maneira de você entrar de maneira um pouco melhor para um sacramento do matrimônio, ou seja, para qualquer outro estado de vida que você vai abraçar, é investir em si. Porque se eu não tenho um mínimo de cura interior, se eu não tenho um mínimo de possibilidade de amar, talvez eu ame a Bruna, goste da Bruna, queira casar com ela, mas se eu não tiver um mínimo de autocontrole para poder amá-la, vai ficar só na teoria. Então, é muito importante esse processo de nós nos termos nas mãos para doar ao outro. E aqui diz esse versículo que nós queremos abordar com vocês, que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, no versículo 35, no final do versículo 35. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35. E essa palavra, direcionada pelos cristãos do primeiro século, da igreja primitiva, diz muito e fala muito sobre o que é também o sacramento do matrimônio e aqueles que aspiram a esse sacramento. E a palavra diz assim, é maior felicidade dar do que receber. Vou repetir? É maior felicidade dar do que receber. É ou não é bom, gente, receber presente? É bom. É ou não é bom? É ótimo receber presente. Mas se preparar para o sacramento do matrimônio, ou qualquer outro estado de vida que você vai abraçar, melhor ainda é quando você se prepara para você ser um presente na vida do outro. Melhor quando você se prepara para ser um dom na vida do outro, para ser de fato uma graça na vida do outro, gerar leveza e vida no outro e não peso e morte. Só que eu só vou conseguir gerar isso na vida da Bruna se primeiro eu sustentar isso na minha vida. Imagina, se eu não suporto a minha presença, se eu não consigo ficar sozinho porque eu não suporto a minha presença, como que vai ser agradável a ela estar próximo de mim? Como que vai ser agradável também eu estar próximo dela? Então, é muito importante nós vivermos esse processo de preparação. E outro detalhe muito importante, veja, aqui eu não estou dizendo que nós iremos estar totalmente preparados para o sacramento do matrimônio. Como ninguém está totalmente preparado para uma vida religiosa, como ninguém está totalmente preparado para uma vida sacerdotal. Mas existe um mínimo de condição. O mínimo de condição é, quando eu provo que eu amo a Bruna, não é quando eu dou flores, dou chocolate para ela. A maneira mais concreta de eu amá-la é quando eu mato a minha vontade, quando eu mato o meu querer, para gerar vida nela. Aí sim é uma prova de amor. E é ter essa coragem, né? Como o Lucas dizia, de se ter nas mãos. Como que eu me tenho nas mãos? Nós precisamos trabalhar este autoconhecimento. Nós precisamos ter essa coragem de olharmos para dentro de nós e percebermos o que em mim ainda não está purificado para o outro. Talvez é o jeito de abraçar, talvez é o jeito de beijar, talvez é o toque. Para os casados, talvez seja a relação sexual. Por que está sendo desse jeito? Por que eu estou agindo dessa maneira? Será que eu quero agradar só a mim mesmo? Será que eu quero só que seja do meu jeito? Mas existe o outro.
Então eu preciso trilhar este caminho de autoconhecimento, de cura interior da minha história. Porque todos nós temos uma história, todos nós temos uma bagagem emocional, espiritual, que vem da nossa história, que vem da nossa criação. E nós precisamos trabalhar isso. Por exemplo, eu tenho uma ausência paterna na minha história, que é muito forte. Eu precisei trabalhar muito isso, para que hoje no namoro eu não jogasse no Lucas aquilo que é a ausência paterna, porque ele não é o meu pai, ele é o meu namorado, meu futuro esposo, ele é o meu namorado. Então eu não posso colocar no Lucas as minhas feridas, aquilo que eu esperava do meu pai. Uma coisa muito prática, eu fui criada pelo meu tio, mas sempre existia, né? Eu vou te dar isso. Ou até mesmo um amigo, alguém, algum familiar, diz assim, eu vou te dar isso, faz uma promessa para você. E a pessoa não cumpre. Existe aí uma lacuna, existe aí uma ferida. Porque se repete, eu prometo e eu não cumpro. Então, com o Lucas também, nesse sentido de, eu não posso ficar esperando. Eu não posso jogar nele essa ferida que existe em mim. Porque o meu pai... Não, o Lucas vai suprir essa ausência do meu pai. Não, não é isso. Por isso que nós precisamos nos ter nas mãos, com coragem. Tantas outras coisas que existem na nossa história, tantas outras feridas, tantas outras marcas, que nós precisamos ter essa coragem de colocar diante de Jesus e pedir que Ele cure o nosso coração. Até mesmo, às vezes, pedir auxílio de alguém que reze pela nossa cura interior. Para que a terapia também que nos ajuda. Para que nós possamos ir nos conhecendo e nos dando com mais liberdade. Porque o amor que nós damos para outra pessoa é o amor que nos cura. O amor que eu dou para o Lucas nesse tempo de namoro é o amor que cura o meu coração do egoísmo, do fechamento, do egocentrismo. O relação a dois é isso. É essa cura de Deus constante. Às vezes tem algo que Ele faz que desperta algo em mim. Eu preciso trabalhar isso aqui. Algo que eu faço que desperta no Lucas. Precisa trabalhar isso. Então nós precisamos ter essa coragem. Homens e mulheres corajosos, mesmo com dor, porque às vezes voltar na nossa história dói. Machuca, parece que a gente está sentindo de novo, mas com coragem, para que nós sejamos mais inteiros em Deus, mais inteiros para amar e para nos deixar sermos amados, porque muitas vezes acontece isso, por causa das nossas feridas, nós estamos fechados, estamos com alguém, a pessoa quer nos amar, mas a gente a todo tempo está com ataque, com rispidez. Mas nós precisamos dessa cura para que nós sejamos homens e mulheres livres para amar e sermos amados. Eu quero dar uma pincelada com vocês daquilo que é de maneira específica é a responsabilidade do homem, e a Bruna vai falar um pouco daquilo que é de maneira específica a responsabilidade da mulher. Não vou falar de coisas práticas, que seria interessante, mas eu quero fazer uma associação com você, e quero te convidar a pensar comigo sobre a Sagrada Família de Nazaré. Quem compõe a Sagrada Família de Nazaré? Jesus, Maria e quem? José. E José. Os três são santos. Jesus é Deus. A Virgem Maria foi concebida sem pecado. E São José é chamado na Bíblia de o Justo. Um grande santo São José. Imagina, é composta por essas três famílias. Dos três, e aqui eu não estou diminuindo São José, tá bom? Vamos lá. Primeira categoria da família da Sagrada Família, quem é? É Jesus, que é Deus. Segundo, quem é? A Virgem Maria, que foi concebida sem pecado original. Em terceiro, São José. No grau de santidade da Sagrada Família, hierarquicamente falando, o nível é Jesus, a Virgem Maria e São José, amém? Amém. Veja, São José, ele é o terceiro mais santo, ele é o último mais santo. Só que quem é o chefe da Sagrada Família? O chefe da Sagrada Família não é Jesus, porque Jesus se coloca como um filho. O chefe da Sagrada Família não é a Virgem Maria. E olha que ela é concebida sem pecado original, e ela é mais santa que São José.
O chefe da Sagrada Família é São José, o menos santo, óbvio que é um santíssimo São José, mas entre Jesus e a Virgem Maria, ele é o menos santo. Eu estou dizendo isso para você, homem que me escuta, porque o que cabe a nós como responsabilidade, cabeça do lar, nem sempre vai ser dado à mulher, mesmo que a tua esposa reze mais do que você, mesmo que a Bruna reze mais do que eu, mesmo que a Bruna consiga ouvir mais de Deus do que eu, mesmo na sua família, é a sua esposa que pega na tua mão e fala, vamos para a Canção Nova sim. A gente vai para a Canção Nova, e você querendo assistir um jogo, querendo fazer outra coisa, ela fala, não, vamos para a Canção Nova sim, mesmo que a sua esposa seja aquela que reza mais que você, seja aquela que te puxa para a Canção Nova, é você, homem, que é o chefe do lar, mesmo que seja menos santo do que ela. Como São José era menos santo que a Virgem Maria, e Deus Pai confiou a São José a responsabilidade de proteger a Sagrada Família. Quando o rei Herodes estava querendo matar o menino Jesus, o anjo apareceu para quem em sonho? Apareceu para a Virgem Maria, para ela pegar a criança e sair para o Egito? Não, apareceu para São José. Apareceu para São José, para ele tomar essa responsabilidade. Por quê? Porque Deus quis assim, porque Deus confiou ao homem a responsabilidade do lar. Claro, e aqui eu não estou dizendo de autoritarismo, aqui eu estou dizendo de que o homem que paga o preço. A Virgem Maria, tem uma bonita a imagem da Virgem Maria sentada em cima do burrinho, com o menino, grávida do menino Jesus, e depois o menino Jesus no colo. São José fazendo o quê? Andando a pé. Aquilo que era mais desgastante, não era feito para a Virgem Maria. O que é mais desgastante é feito por quem? Por São José. O anjo apareceu a ele. O anjo deu direções específicas sobre aquela família, sobre um perigo iminente, não para a Virgem Maria, e olha que ela é mais santa que ele. Apareceu para ele, para São José. Revelou a São José. Então, homem, mesmo que a sua esposa reze mais do que você, mesmo que a sua esposa seja aquela que pega na sua mão e fala, a gente vai para a Canção Nova sim, cabe a você, homem, responsabilidades do seu lar, que Deus não vai revelar à mulher, que Deus não vai revelar ao menino, que Deus vai revelar a você, porque cabe a você essa responsabilidade, não cabe a outro. E aqui, num paralelo muito importante de nós entendermos, é que São José viveu esse processo. E pensa, aí a Virgem Maria, já deixando aqui a bola para a Bruna falar, a Virgem Maria soube também estar debaixo da proteção de São José, mesmo no aparente fracasso. O que aconteceu quando São José, o provedor, é o homem que é provedor, não é verdade? O provedor São José, imagina que homem, a sua esposa grávida, de um Deus, de Jesus, prestes a nascer a criança, imagina a angústia de São José, procurando as hospedarias para a Virgem Maria, para sua esposa, dar à luz ao menino, que é Deus, e ele não conseguiu achar. Imagina no coração de São José, era essa frustração humana, meu Deus, eu não consegui achar uma hospedaria para minha esposa, que vai dar à luz ao Filho de Deus, ao Verbo encarnado. Ele deveria nascer num castelo. Humanamente falando, nós poderíamos pensar, São José tinha que ter propiciado um castelo maravilhoso para o menino Jesus nascer, e aí humanamente ele não consegue. Você acha, mulher, que a Virgem Maria ficou jogando na cara de São José, está vendo, homem? Não conseguiu um castelo, não conseguiu uma casa para o menino Jesus nascer? Não conseguiu uma casa para o Verbo divino nascer? Você acha que a Virgem Maria foi essa mulher acusativa? Não. A Virgem Maria é a mulher que guarda todas as coisas no coração. Foi numa manjedoura e ali nasceu o Filho de Deus. Foi numa manjedoura e ali nasceu o Verbo eterno. São José tinha dado tudo para si. São José tinha dado tudo, mas ele não conseguiu, humanamente falando, ele não conseguiu. Homem, nós somos sim os provedores, mas não significa que nós iremos conquistar um castelo para os nossos filhos, não significa que nós iremos conseguir um castelo para a nossa esposa. Às vezes, a gente gasta muito tempo com investir, eu não estou dizendo que não tem que conseguir dinheiro, a gente precisa disso, faz parte da vida humana, ninguém quer anjo, a gente precisa,
Mas às vezes a gente quer construir um mundo, um castelo para os filhos, um castelo para a esposa, um castelo para todo mundo, que muitas vezes é apenas um gesto para disfarçar o ego escondido em mim, o nosso ego escondido, e a gente quer dar todo o conforto para eles. E aqui eu não estou dizendo, gente, que nós não temos que dar conforto. Estou dizendo que a gente gasta tempo demais dando conforto, e a gente não educa bem os nossos filhos, e a gente não cuida bem da nossa namorada, da nossa noiva e da nossa esposa, e isso é essencial. A Sagrada Família não tinha um castelo, a Sagrada Família tinha amor mútuo entre eles, e por isso é referência de família, e por isso é referência de casa, e por isso é referência de lar. Nós, mulheres, precisamos ser essas que recebem, receptoras também desse amor, mas também sermos essa que se torna um suporte para o outro. Nesse tempo de namoro, eu preciso ser esse suporte para o Lucas, eu preciso dar essa assistência para ele, eu preciso estar junto com ele, eu preciso ser essa que é um socorro de Deus, porque essa é a nossa finalidade como mulheres, sermos esse socorro, nós somos esse socorro de Deus para os homens, para os nossos irmãos, para os nossos amigos. Quando vem alguém em casa, quem é que cuida? A mulher vai lá, vou fazer um bolo, vou receber. No namoro, vamos lá, vamos aqui na nossa realidade, né? Amor, vamos sentar, a gente almoça aqui no refeitório. Vamos sentar com os irmãos, vamos lá, vamos prover esse momento de fraternidade, esse conhecimento dos outros irmãos. A mulher é essa também, que acolhe, é acolhedora, não acusativa. E eu olho, quantas vezes eu, no nosso namoro, né? Acusei o Lucas, nossa, isso. Mas Nossa Senhora vai nos ensinando a sermos essas mulheres dóceis e não acusativas, a não apontar o dedo, a não apontar os erros, mas unir-se a Deus. Nossa Senhora, ela guardava tudo no coração, e porque ela guardava no coração, ela era sábia. Nós somos chamadas a ser mulheres sábias, que edificam as casadas, edificam o lar, as namoradas, as noivas, que edificam o relacionamento, que edificam o lugar onde passam. É claro, nem sempre a gente consegue, por causa da nossa história, muitas vezes mal trabalhadas, nós nos tornamos mulheres, eu sou independente, eu posso fazer sozinha, eu consigo fazer sozinha, mas não. Nós precisamos de uma certa independência, mas nós precisamos também aprender a depender, aprender a confiar nessa condução também do homem. Nessa condução hoje no nosso namoro, de aprender a confiar na condução do Lucas. Isso vai dar certo para nós, isso, claro, juntos nós vamos conversando, sempre no diálogo, mas aprender a essa docilidade. E no relacionamento é esse treinamento, né? Não, eu quero fazer assim, eu quero fazer do meu jeito, não deu certo, né? Como a gente diz, né? Dá murro em ponta de faca, dá errado. Nós precisamos ser dóceis, ser sábias e termos esse discernimento que o Espírito Santo nos dá para crescermos juntos e juntos sermos aquilo que Deus quer. O Padre Jonas, aqui nós iremos finalizar essa pregação para nós rezarmos juntos. O Padre Jonas, como a igreja, acreditou, repito, que a gente falou no início da colocação, no início da pregação, ele acreditou na santidade da família, ele acreditou na sua santidade. Ele acreditou, mesmo que aparentemente você olhasse para si e falasse, meu Deus, mas eu vou ser santo? Com tanta louça para lavar, com filho para levar para a escola, com trabalho para realizar, com tanta coisa, eu vou ser santo? Eu digo de maneira categórica, até elevo minha voz para dizer, a igreja diz que sim. Padre Jonas, a Bíblia diz que sim. A Canção Nova diz que sim. Isso é vida de santidade também. Você pode ser santo assim também. Existe uma santidade peculiar, específica, que Deus confia a você. Você que é casado, você rapaz, você moça, existe uma santidade que Deus confia em você. E Deus não é esse que nos faz, nos cria, desculpa a palavra, nos despeja no mundo e diz assim, agora se vira. Não. Deus não é esse que apenas une propósitos
como unir o meu propósito com a Bruna, a gente namora, se Deus quiser um dia nós iremos casar, e falar assim, agora se vira aí no matrimônio vocês dois, já que um optou pelo outro. Não, não. Existe um livro de Fulton Sheen, que é um arcebispo dos Estados Unidos, e o título do livro é Casar-se a Três. Ou seja, não é somente Bruna e eu e Bruna, não. Existe um Deus que se faz presente na sua família. Não é só você e o seu marido e os seus filhos, não é só você, a sua esposa e seus filhos. Existe um Deus que une, que é o sentido de elo desse matrimônio, que é o sentido de elo da sua vida. Você que espera, você que aspira ao matrimônio, se prepare em Deus, espere em Deus, porque Ele é a razão, e Ele é o grande motivador, e Ele é o grande causa de te fazer santo, meu querido irmão e minha querida irmã. Você acredita na santidade da sua família? Você acredita na santidade da sua casa? Porque Deus acredita. Padre Jonas acredita, a Canção Nova acredita, e nós estamos aqui porque nós acreditamos. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que existe essa quinta-feira de adoração. É por isso que Canção Nova promove acampamentos para casais, porque nós acreditamos nessa santidade. E se você acredita nessa santidade, eu te convido você a ficar de pé, para nós rezarmos e pedirmos essa graça de Deus. Na certeza, muitas vezes a gente fala, Senhor, me dá um bom marido, Senhor, me dá uma boa esposa, Senhor, me dá filhos saudáveis, me dê um bom filho. A gente faz esses pedidos humanos, e Deus olha para nós e diz assim, coitados, eu tenho algo muito mais elevado para dar para eles. Eu tenho a minha graça, eu tenho a minha santidade, por meio do marido, por meio da esposa, por meio dos filhos, por meio do trabalho, mas eu tenho uma santidade, eu tenho uma vida sobrenatural para dar para eles. Por isso que nós abraçamos esse estado de vida, por causa dessa graça sobrenatural de Deus. Assim foi na nossa história, Deus foi nos conduzindo. O Lucas era seminarista na Canção Nova, ficou 5 anos no seminário. Eu era solteira na Canção Nova, estava à espera. E assim, a providência divina foi nos conduzindo, em cada passo. Lucas ia para uma frente de missão, foi para São José do Rio Preto, depois eu também fui para São José do Rio Preto. Nós já éramos amigos aqui na comunidade, já éramos próximos, já partilhávamos. E aí, depois de um tempo, quando fomos morar juntos na missão de Rio Preto, Deus foi despertando um sentimento no nosso coração. E nós fomos trilhando esse caminho. E fomos entendendo que a providência divina estava nos conduzindo. Primeiro, a providência divina nos deu o dom da amizade, na partilha, na vivência da sadia convivência, que é um princípio de vida aqui no Carisma Canção Nova, mas que todos nós somos chamados a viver, relacionamento entre homem e mulher, essa sadia convivência. E lá, Deus foi nos fazendo compreender que Ele tinha algo a mais para nós. Ele tinha esse sentimento bonito. E por isso que nós fomos dizendo, não é determinismo, não estava determinado. Foi feito todo um caminho de discernimento, né? Porque o tempo não dá para a gente contar direito. Mas foi feito todo um caminho de discernimento, de espera, porque o Lucas voltou para aqui, para Cachoeira Paulista. Eu fiquei em São José do Rio Preto. Nós ficamos sem nos falar por 1 ano. Ele fazendo esse discernimento, se Deus chamava ele mesmo a ser sacerdote, ou se ele era chamado a viver a vocação do matrimônio. E nessa purificação de Deus, nessa espera, nós na oração fomos cultivando, fomos discernindo. Ele aqui, eu lá, no silêncio, sem resposta. Deus forjando a confiança nele. Depois de um tempo a gente se encontra de novo e a gente pode partilhar. E quando a gente sentou para partilhar foi tão bonito, porque as nossas orações se encontravam de forma muito concreta. Deus estava curando o meu coração, curando o coração do Lucas, para que juntos, mais curados, mais inteiros, a gente pudesse ser na Canção Nova, esse casal de namorados, neste tempo. Estamos caminhando aí, esperando um noivado, o nosso casamento, para a graça de Deus. Mas foi a providência quem nos conduziu. E se nós formos olhar na nossa história, vocês que já são casados, vocês que esperam, a providência divina também está aí. Ela também estava regendo, ela estava conduzindo.
E nessa espera, a purificação de Deus. Não é fácil esperar. É fácil esperar, minha gente? Não é. Qualquer coisa, numa fila do banco, numa fila aqui na padaria da vovó Josefa, quando o acampamento é grande. Não é fácil, a espera ela é dolorosa. Mas Deus, tudo que promete, Ele cumpre. Era a certeza que eu tinha no meu coração quando nós estávamos longe. Porque éramos amigos, eu queria conversar com ele, ele queria conversar comigo. A gente não fomos impedidos, mas nós escolhemos viver esse tempo de discernimento, no silêncio. E era difícil. Muitas vezes ia para a capela chorar. Ai, meu Deus do céu, eu queria falar com ele. No dia do amigo, queria mandar um bilhetinho para ele, não podia. Mas nessa espera, nessa purificação de Deus, nós estamos colhendo os frutos. Seja em qual estado de vida você esteja, na sua família, ou talvez nessa espera, talvez você já esteja angustiado, sem esperança. Mas a palavra de Deus diz que um justo nunca ficou abandonado. Deus nunca deixou um justo sem resposta. Deus nunca deixou um justo sem resposta. Hoje eu colho esse fruto de ter um namorado. Talvez você esteja em casa, frustrado. Talvez você esteja aqui, poxa, até agora ainda não encontrei ninguém. Meu irmão, minha irmã, abrace a esperança. Busque nesse tempo a cura da sua história, a cura do seu coração. Porque Deus, Ele é fiel. Se essa é a vocação que Deus tem para você, uma hora ou outra vai acontecer. A esperança, a palavra de Deus nos diz, ela não decepciona. Por isso nós pedimos para que você feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e vamos rezar. Tudo que Deus prometeu, eu sei Ele cumprirá. Eu sei Ele não falhará. Deus sonda o teu coração e sabe o que já sonhou, e sabe de tudo que é teu. Se a espera dói, se a espera dói e só há desilusão, se não acredita mais, ouça a voz de Deus, pois nunca vi um justo só. Abrace a esperança. Tudo que é teu está no coração de Deus. Não deixe